e vamos invocar sobre nós a presença do Espírito Santo. É Ele que ilumina, é Ele que esclarece, é Ele que age nesse momento para a gente entender. A liturgia é tão bonita, tão completa, é a palavra de Deus que acabamos de ouvir. Mas do ouvido ela tem que chegar no entendimento, na mente, e da mente para o coração. E aí sim, está completo. O percurso está completo. Não podemos ficar só aqui no ouvido, porque logo ela cai. Então que o Espírito Santo nos ajude a aprofundar, a entender, a assimilar essa palavra, para sairmos hoje daqui, dispostos a colocar esta palavra durante todos os próximos dias, até domingo que vem, quando estaremos juntos de novo, para nos alimentarmos com a palavra. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é muito interessante a gente perceber, a partir do evangelho de hoje, o que está acontecendo. Primeiro, a grande pergunta que o evangelho nos faz: o que as pessoas dizem a meu respeito? Essa é a pergunta de Jesus. O que as pessoas dizem a meu respeito? Basta recordar que Jesus era uma figura pública, muito conhecida, por tudo aquilo que ele já estava fazendo, já era muito conhecido. E esse trecho do evangelho de hoje, ele é narrado nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, aqui presente hoje. Mateus, Marcos e Lucas, para dizer a relevância desse acontecimento, que os 3 evangelistas, em épocas diferentes, em lugares diferentes, recordam isso e registram isso em cada um dos evangelhos que eles escrevem, para dizer o quão importante é esta cena e o significado que ela tem. É muito interessante. Jesus, como eu disse, era uma figura popular, conhecidíssima pela fama que já tinha. Aí de repente Jesus pergunta: o que as pessoas dizem a meu respeito? E olha a resposta, e a primeira lição para nós hoje, a resposta dos discípulos. Vocês acham que Jesus estava agradando todo mundo, sim ou não? Jesus estava agradando todo mundo? Não, claro que não. Claro que não. Para muitos, principalmente os contrários à fé, os contrários a Jesus, diziam que Jesus era um picareta, blasfemo, que se achava Deus, enfim, indigno, era chefe do Belzebu, era uma pessoa que comia com os publicanos e pecadores, uma pessoa mal falada. Quantas pessoas falavam pelas costas mal de Jesus, falavam mal pelas costas de Jesus, falavam. E olha só a atitude dos discípulos. Quando Jesus pergunta: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Eles poderiam muito bem fazer: olha, Jesus, a tua fama não é muito boa, não. Eles estão falando que você é isso, picareta para lá e para cá. Não, eles não dizem isso. Eles dizem: olha só, eu quando for para o céu, gente, eu quero fazer de tudo para ir. Eu vou chegar lá em cada um desses discípulos aqui dessa cena, eu vou cumprimentar, eu vou dizer assim: ó, parabéns. Parabéns por aquilo que vocês responderam, parabéns, né? O que eles responderam? Quando Jesus perguntou: olha Jesus, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, o grande profeta que foi arrebatado. Outros ainda dizem que o Senhor é um dos antigos profetas que ressuscitou. E por que eles fizeram isso? Por que os discípulos fizeram isso? Sabe por quê? Por amor, por respeito a Jesus, para honrar Jesus. Eles poderiam detonar o dia de Jesus, eles poderiam dizer: Senhor, a tua fama é isso aqui, a tua fama não é boa. Mas não, eles engrandeceram Jesus. Olha, um diz que é João Batista era uma figura importante e querida num povo. Elias era outro profeta conhecidíssimo, ou um dos profetas grandes do Antigo Testamento. Eles honraram Jesus, respeitaram Jesus por amor. Eles poderiam detonar, diminuir Jesus, rebaixar, acabar com o dia de Jesus, mas não fizeram. Então, minha gente, cuidado com aquilo que você comenta das pessoas. Cuidado com aquilo que você comenta.
A gente precisa ter um pouquinho mais de caridade com as pessoas. A gente precisa ter um pouquinho mais de respeito. Cuidado com aquilo que você comenta. Cuidado com aquilo que você vai dizer do outro. Porque basta duas pessoas, a maioria é assim, não adianta. A maioria é assim. Duas pessoas estão conversando, estão falando mal de uma terceira, sim ou não? A maioria é assim. Então cuidado com aquilo que você comenta. Cuidado com aquilo, gente. A mesma língua que você louva a Deus e acha que está arrasando, é a mesma língua, está saindo da mesma fonte, é aquilo que você está detonando as pessoas, é aquilo que você está diminuindo as pessoas. Como? Mentira, falso testemunho, maledicência, fofoca. Tem gente que tem doutorado em fofocologia. Já ouviram falar nisso? Tem gente que tem doutorado em fofocologia, pós-doutorado, né? Então cuidado com o falso testemunho, com a blasfêmia, com a calúnia, com a difamação. Isso sai fácil da nossa boca. A mesma boca que você fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, eu te louvo, o Senhor é tudo. A mesma boca que você, a mesma língua que você louva, é a mesma língua afiada para falar mal dos outros. Os discípulos poderiam ter diminuído ou estragado o dia de Jesus, falando mal. Aquilo que as pessoas falam mal dele, falar pelas costas. Cuidado com aquilo que você fala pelas costas das pessoas que nem estão perto para poder se defender. Então cuidado. Talvez seja essa a primeira lição que salta à luz do Evangelho. O que as pessoas dizem a meu respeito, né? Então cuidado com o teu comentário. Teça comentários bons, bonitos. Faz assim, ó. Cala-te boca, cala-te boca. Faz assim de vez em quando estiver tentado a falar mal de alguém. E de graça, pelo simples fato de falar mal, de diminuir a pessoa, de caluniar a pessoa, de usar de um falso testemunho, você nem conhece, você nem sabe direito. Então, vamos aprender essa primeira lição no exercício do nosso dia a dia. Quando você tiver sido tentado a falar mal de alguém, lembre dessa cena. O que as pessoas dizem a meu respeito? João Batista, olha, está lá em cima, olha o nível. João Batista, Elias, um dos profetas. Se tiver que falar mal de alguém, fica quieto. E ocupa esse tempo, aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava rezando. Jesus estava rezando. Aliás, é isso que nos falta, rezar mais. Rezar mais, né? Assim a gente gasta o nosso precioso tempo com coisas inúteis e está deixando de rezar. Quinta-feira foi o Corpus Christi. A gente viu o valor da oração e da Eucaristia. Precisamos rezar mais, porque senão o caminho de comunhão com Deus é através da oração e não tem outro. Através da oração eu tenho comunhão com Deus. Através dessa comunhão com Deus eu venho Jesus. Eu venho na Eucaristia para encontrar Jesus, para receber Jesus. Eu ouço a palavra. É a vida de oração. Eu não sei como é que está a tua vida de oração, mas se está fraca, intensifica. E aí veio a resposta de Pedro. E vocês? O que vocês dizem de mim? Pergunta Jesus para os discípulos. E Pedro toma a dianteira. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Lá em Mateus, Pedro deu uma resposta tão bonita que Jesus deu papado para ele. Ô Pedro, que bonita resposta, por isso que eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Lá em Mateus, Jesus deu papado para Pedro. Aqui Pedro responde, tu és o Cristo. Cristo significa ungido. Cristo significa ungido, aquele que unge. É Cristo, é Jesus. Se Cristo é ungido, nós somos os sedentos. E olha só a primeira leitura de hoje, minha gente. Que coisa maravilhosa, que presente de Deus. Assim diz o Senhor na profecia de Zacarias: derramarei sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de São José dos Campos e região, um espírito de graça e de oração. Derramarei um espírito de graça e de oração. Jesus estava rezando. Um espírito de graça e de oração, minha gente. É isso que nós temos que pedir a Deus. Um espírito da graça de Deus, para viver em comunhão com Deus. Um espírito de oração, nessa intimidade com Deus. E eles olharão para mim. Eles olharão para mim. Um espírito de graça e de oração. Dá um lá maior aí, Ivo. Dá um lá maior aí. Vamos pedir esse espírito de graça. Vamos pedir hoje. Fecha os seus olhos. Vamos pedir. Eu estou só na primeira leitura. Espírito de graça. Então peça agora nesse momento. Vamos fazer valer essa oração. Vamos tomar posse. Vamos clamar agora. Clame. Senhor, eu preciso desse teu espírito de graça. Eu preciso do teu espírito de oração hoje, aqui, agora, na minha vida. Derrama, Senhor, pelo poder do teu nome, esse espírito que eu tanto preciso de entrar em comunhão contigo. A tua graça na minha vida, Senhor. Eu preciso da tua graça no meu coração. Peça agora. Lava, purifica-me e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Quem sabe canta. Estenda seus braços para Jesus. Manda, Senhor, nessa noite esse espírito de graça e de oração para transformar meu coração. Clame mais uma vez. Jesus, é isso que eu te peço nessa noite, Senhor. Jesus, manda teu espírito para transformar meu coração. E que bonito aquilo que nós acabamos de cantar tão belamente no Salmo. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Minha gente, se tem alguém que tem sede de Deus, que está dentro de nós, é a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus. Sabe qual é o grande problema? Que a gente não acessa a nossa própria alma. A gente não acessa a nossa alma, porque a nossa alma tem sede, a tua alma tem sede de Deus. O problema é que nós ocupamos espaço com tantas porcarias que o mundo oferece, que nós não acessamos a nossa alma. Se tem alguém dentro de nós, que tem sede de Deus, é a nossa alma, ela precisa de Deus. Se a gente pudesse perceber o clamor que a nossa alma está nos dizendo todo santo dia: eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Deus, alimenta-me com Deus. Esse é o clamor. Sabe quando é que a gente vai perceber isso, minha gente? Sabe quando é que a gente vai perceber o clamor da nossa alma? E o quanto que isso vai nos fazer falta lá na frente? O dia que nós faltarmos. Porque o corpo vai para a sepultura e a alma, aí a gente vai ver a amizade ou a distância de Deus. A nossa alma tem sede de Deus, minha gente. Deixa eu dizer uma verdade para cada um de nós nessa noite aqui. A fé, ela não é aquilo que faz tudo por mim. A fé não é aquilo que faz tudo por mim. Diga para essa pessoa que está assim: eu posso fazer algumas coisas por você. Diga, eu posso fazer algumas coisas por você. Algumas coisas eu posso fazer, né? Principalmente quem, família, enfim, né? Mas eu não posso fazer tudo por você. Aliás, deixa eu dizer uma coisa mais profunda ainda. Preste atenção para não escandalizar. Jesus não vai fazer tudo por você.
Diga, pois é, Jesus, olha para essa pessoa que pode apontar um dedinho no nariz dela. Jesus não vai fazer tudo por você. Jesus não vai fazer tudo por você. Essa é a grande verdade. Jesus não vai fazer tudo por você. Mas sabe, deixa eu agora arrumar isso aí. Jesus não vai fazer tudo por você, não adianta nada. Mas Jesus vai fazer tudo. Mas Jesus vai fazer tudo com você. Por você não, mas com você Ele vai. Porque é fácil cruzar o braço e pedir, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Não vai fazer, não vai fazer. Mas com você Ele vai. Se você se colocar, se você buscar, se você crer, se você amar, se você desejar, Ele vai fazer tudo com você, com a tua ajuda. Com a tua ajuda. Meus amados irmãos, minhas amadas, Jesus ainda termina o evangelho de hoje falando aquilo que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. Quem quiser me seguir. Vamos ter dificuldade? Claro que temos dificuldades. Claro que vamos enfrentar dificuldades. Ele nos ensina. Quando ele falou assim, o que as pessoas dizem a meu respeito? Tu és João, Elias, enfim, e vocês? Tu és o Cristo. Já que vocês sabem quem eu sou, eu preciso falar uma coisa importante. Eu vou para Jerusalém, vou entregar a minha vida, vou me prender, vou me matar, vou me torturar, eu vou ressuscitar. Pedro lá em Mateus disse, Senhor, afasta-te, não diga isso. Quem quiser me seguir, vai dizer Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia. Tomar a sua cruz cada dia. Tem uma expressão muito forte, diz assim, essa pessoa está vivendo como o diabo gosta. Já ouviram essa expressão? Essa pessoa vive como o diabo gosta. Geralmente a gente atribui essa frase, as pessoas vivem como o diabo gosta, com aqueles comentários acima de 18 anos. Hashtag você entendeu. Mas não é só isso não. Não é só isso não. O diabo gosta quando você não reza. O diabo gosta quando você não reza. Ele gosta. O diabo gosta quando você não vem à missa. O diabo gosta quando você despreza a palavra. O diabo gosta quando você não dedica tempo para a oração. Ele gosta. Porque ele sabe que ali ele é dono de você. Então não é só nas coisas feias, indecentes. O diabo gosta de tudo aquilo que você não faz para agradar a Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Essas inclinações que a gente tem, essas paixões desordenadas, para buscar agradar a Deus, para consertar a vida, para arrumar a vida, para ser de Deus, para se esforçar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele, vai dizer Jesus. Então a nossa vida é um esforço contínuo da oração, da espiritualidade, dessa comunhão. Se a tua alma está cheia de coisa ruim, esvazia a tua alma. Esvazia a tua alma, peça perdão, se penitencie, renuncie. E no lugar dessas coisas inúteis que estão lá, comece a preencher das coisas de Deus. Comece a preencher daquilo que realmente te alimenta e te prepara para uma vida eterna, para um encontro definitivo com Deus. Dia após dia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, faz um fundo musical. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós somos teus filhos. A segunda leitura vai dizer que nós somos teus filhos, adotados, graças a Jesus, pela fé do batismo. Nós somos teus filhos, Senhor. E como filhos aqui estamos hoje ouvindo a tua palavra. E o Senhor nos pede tantas coisas hoje. A capacidade de renunciar ao pecado para viver na graça. O Senhor pede que eu tenha um cuidado absoluto no exercício da minha língua, dos meus comentários. O Senhor pede que eu tenha um pouquinho mais de caridade quando eu vou falar de alguém, um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de amor quando eu vou comentar certas situações. Ajuda-me, Senhor, manda o teu Espírito sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, ilumina a minha mente, o meu coração,
para que no meu dia, a minha semana que começa agora, eu possa te agradar e ser mais generoso, assim como foram generosos também os discípulos quando Jesus perguntou. Que sejamos generosos uns com os outros, que exercitamos o dom da caridade, a virtude da caridade, de não falar mal do irmão, quando na verdade nem momento para se defender ele vai ter, porque muitas vezes nós falamos pelas costas. Converte o nosso coração, Senhor. Nós hoje, diante da tua presença, também queremos renunciar ao mal, à maledicência, às mentiras, ao nosso falso testemunho, para viver como filhos e filhas de Deus. Fique um pouquinho em silêncio, se preciso for, olhe para a cruz. Por causa da língua, das nossas atitudes, alguém morreu na cruz. Alguém morreu na cruz. E foi Jesus. Então olhe para Jesus hoje e peça essa graça. Peça essa graça de se portar como um filho de Deus, como uma filha de Deus, que quer crescer na fé, que quer imitar os gestos de Jesus, que quer ser mais generoso, mais caridoso, mais prestativo. Peça a Jesus hoje o dom, a graça dessa conversão, de frear a língua na maledicência, e que essa língua, as palavras que você profere, que verdadeiramente sejam palavras de louvor, e não mais palavras afiadas que destroem a alma e a reputação do teu irmão. A minha alma tem sede de vós. A minha alma tem sede de vós. Alimente a tua alma com Deus. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Fique de pé, levante seus braços. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Clame, solte a voz, olha para Ele e clama. Manda teu Um novo batismo, uma nova restauração, uma vida de graça, uma vida de oração. Meu coração. Se é verdade que você está clamando, clame mais uma vez, com voz alta, cante com o coração. Jesus, Uma renovação espiritual nessa noite. Teu Espírito E transforma, Senhor. para transformar teu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Mas tem solução nessa noite, e a solução é uma só. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esta igreja, sobre quem está acompanhando nesse exato momento, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Jesus. Jesus.